Na vida barulhenta do mundo moderno, o silêncio não é apenas dourado, mas também a mais alta forma de desprezo. Hoje, vamos nos aprofundar no significado do silêncio como um véu denso de compreensão, onde o conhecimento e o poder residem. Como o grande filósofo estoico Epicteto uma vez aconselhou, temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Essa profundidade estabelece a base para a nossa jornada de hoje, enquanto exploramos o misterioso mundo do silêncio e seu papel poderoso no estoicismo. Neste vídeo, não estamos apenas discutindo o ato de reter a fala, mas explorando a arte de usar o silêncio como uma ferramenta estratégica, uma fonte de força e um caminho para a sabedoria profunda. Junte-se a mim enquanto passamos por 10 características transformadoras dos quietos, revelando como o silêncio pode se tornar uma força potente em nossas vidas. O silêncio estoico não é meramente a ausência de palavras, é uma expressão deliberada e significativa. Filósofos como Sêneca reconhecem o imenso valor e peso do silêncio em nossa comunicação e escolhas de vida. Ele atua como um espelho, refletindo a verdadeira profundidade de nosso caráter e intenções. Com cada revelação, não apenas aprendemos como nos tornar indivíduos mais quietos, mas também melhores ouvintes e pensadores mais profundos. Prepare-se para descobrir as camadas de inteligência e poder que o silêncio traz. Como de costume, antes de começarmos, tenho um pequeno desafio para você. Assista ao vídeo inteiro e não pule nenhum dos tipos de pessoas que mencionamos abaixo, pois cada uma traz lições valiosas sobre o poder e a importância do silêncio na vida e nos relacionamentos humanos. Se você estiver pronto para esse desafio, deixe um comentário dizendo: "Estou pronto para vencer o desafio", e vamos mergulhar. Número 1. O silêncio atrai a atenção. Você já se perguntou por que o silêncio não é apenas a ausência de ruído, mas também uma profunda fonte de força? Em um espaço silencioso, tudo se torna mais claro, permitindo que pensamentos e emoções se acomodem e se desenvolvam livremente. Escolher não falar precipitadamente não só nos impede de proferir palavras prematuras, mas também cria um fascínio misterioso, fazendo com que os outros se perguntem e desejem entender nossos pensamentos. O silêncio carrega um impacto poderoso, capaz de alterar como os outros nos percebem e interagem conosco. É uma escolha estratégica, ajudando-nos a evitar argumentos desnecessários e a manter a mente calma e focada. Na filosofia estoica, o silêncio é visto como uma forma de autocontrole, um meio de se proteger de perturbações externas. Como Marco Aurélio disse uma vez, basta fazer a coisa certa, o resto não importa. No silêncio, encontramos força pessoal para nos abster de reações inconscientes a desafios e provocações. Aprendemos a esperar, ouvir e, quando necessário, agir com atenção. O silêncio é uma prática de atenção plena, uma maneira de viver consciente e propositalmente. Não se trata apenas de se abster de falar, mas também de não deixar que o barulho do mundo moderno perturbe a tranquilidade interior. Ao escolher o silêncio como parte da vida diária, não apenas atraímos a atenção, mas também desenvolvemos paciência e autoconsciência. Você já experimentou o poder do silêncio para mudar circunstâncias ou percepções? O silêncio, com toda a sua força sutil, pode ser a chave para uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. Às vezes, o silêncio pode ser sua arma mais poderosa. Quando você escolhe permanecer em silêncio diante de um oponente, você não apenas guarda seus segredos estratégicos, mas também cria um véu de mistério que os deixa questionando e se preocupando. Isso aumenta a pressão sobre eles, forçando-os a confrontar suas dúvidas e incertezas. Vamos explorar como o silêncio pode se tornar uma ferramenta estratégica, proporcionando vantagens inesperadas em confrontos. Número 2. O silêncio confunde o oponente. O silêncio não é apenas dourado, mas também uma estratégia. Quando escolhemos não responder a provocações, os oponentes podem ficar confusos. Esta não é uma técnica nova. Ela tem sido usada e elogiada por filósofos estoicos como uma forma de força mental. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, disse uma vez: "O silêncio é uma lição aprendida com os muitos sofrimentos da vida." Quando você escolhe o silêncio em vez de se envolver em uma discussão,
Você não apenas mantém a calma, mas também demonstra força silenciosa. Seus oponentes não saberão o que você está pensando e frequentemente revelarão suas fraquezas na autodefesa. Considere a história de Davi e Golias. Enquanto Golias gritava desafios, Davi escolheu não responder com palavras. Em vez disso, ele se concentrou em sua estratégia, usando o silêncio como um véu misterioso sobre suas próximas ações. O silêncio de Davi fez Golias se sentir confuso e finalmente levou à sua gloriosa vitória. O silêncio, em muitos casos, também é um sinal de autocontrole e humildade diante de Deus. Como Jesus mostrou diante de Pôncio Pilatos, ele escolheu o silêncio como resposta. Isso não apenas confundiu Pilatos, mas também fez as testemunhas refletirem sobre o poder silencioso da verdade e da paciência. Portanto, vemos que o silêncio não é meramente uma escolha passiva, mas uma escolha ativa para perturbar a mente do oponente, deixando-o sem direção enquanto mantemos a sabedoria e a serenidade. Na batalha entre o ruído e o silêncio, às vezes o silêncio é a voz mais forte. Se você concorda com nosso ponto de vista, deixe um comentário abaixo deste vídeo dizendo: o silêncio é a chave. Número 3. Hora da história. Nem sempre a fala serve como o meio mais eficaz de transmitir intenções e emoções. Às vezes, o silêncio abre um novo espaço onde a contemplação e a compreensão mais profundas são nutridas. Os seguidores do estoicismo acreditam que o silêncio não é apenas uma habilidade de autocontrole, mas também uma expressão de força interior. A história de Antony, um comerciante nos tempos antigos, ilustra vividamente esse poder. Em uma negociação, enquanto todos ao redor expressavam suas opiniões fervorosamente, Antony escolheu não falar. Ele ouviu, observou e esperou. Quando todos terminaram de falar, ele calmamente apresentou sua decisão. Uma decisão cuidadosamente pensada, não afetada por emoções ou pressão. Esta decisão não só trouxe grande benefício a Antony, mas também rendeu admiração pela paciência e sabedoria dos outros. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, disse uma vez: deixe o silêncio ser sua regra geral, ou diga apenas o que é necessário e em poucas palavras. Isso não apenas reflete autocontrole, mas também liberdade de arrogância e autoimportância, coisas que muitas vezes nos desviam. Além disso, o silêncio também está ligado a ensinamentos do divino. Na Bíblia, há muitas passagens sobre buscar silêncio ante Deus para ouvir e entender sua vontade. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Salmos 46:10. Não é apenas um lembrete de seu poder supremo, mas também um convite para buscarmos paz em nossas almas, onde a verdade pode ser refletida mais claramente. A história de Antony e os ensinamentos de Epicteto apontam para uma verdade. Em um mundo barulhento, onde todos estão tentando ser ouvidos, às vezes o verdadeiro poder está em momentos de quietude, onde a compreensão e a sabedoria são nutridas e desenvolvidas. Você já se perguntou por que aqueles que falam menos frequentemente possuem percepções extraordinariamente profundas? Por trás de seu silêncio, talvez esteja um tesouro de sabedoria por meio da experiência. E se você pudesse aprender esta arte da contemplação reflexiva, como isso mudaria sua vida? Vamos explorar a arte da inteligência reflexiva, um dos segredos mais preciosos daqueles que escolhem permanecer em silêncio. Número 4. A arte da sabedoria reflexiva. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Este lembrete de Marco Aurélio ainda ressoa na filosofia estoica até hoje. A inteligência reflexiva, contrastando com a explosão bruta de emoções, é uma lente profunda para perceber e avaliar todos os aspectos da vida. Não é apenas uma habilidade, é uma arte. Aqueles que realmente entendem e aplicam essa inteligência são frequentemente serenos e perspicazes. Eles não se apressam em julgar nem reagem impulsivamente, mas escolhem uma abordagem cuidadosa para entender a natureza profunda da questão. Não é hesitação, mas uma filtragem refinada de informações e emoções, tomando decisões que não são apenas justas, mas também têm impactos duradouros no local de trabalho e nos relacionamentos pessoais. A inteligência reflexiva é a chave para abrir as portas da empatia e da compreensão.
Seus possuidores sabem que cada palavra e cada ação podem fazer a diferença. Portanto, escolhem meticulosamente e conscientemente cada palavra. Por meio disso, não apenas constroem relacionamentos sólidos, mas também aumentam a eficácia na resolução de conflitos e promovem o crescimento mútuo. A história de Marco Aurélio ilustra vividamente o poder da inteligência reflexiva. Marco Aurélio usou seu diário como um meio de praticar a inteligência reflexiva. Em seus escritos, documentou como enfrentou pressões e desafios, não apenas como governante, mas também como indivíduo. Essas reflexões não eram apenas conselhos sobre como administrar um império, mas também sobre como ele administrava a si mesmo e suas emoções durante tempos difíceis. Marco Aurélio via a inteligência reflexiva não apenas como uma ferramenta de sobrevivência na política, mas também como um meio de buscar tranquilidade e paz na vida pessoal. As lições de seu diário fornecem inspiração infinita para aqueles que buscam transcender a instabilidade e os conflitos por meio da contemplação profunda e do controle interno. De fato, a transição da comunicação reativa para a reflexão não é apenas um passo pessoal, mas também um progresso social. À medida que cada um de nós se esforça para entender profundamente e ter mais empatia, o espaço compartilhado que habitamos se torna mais pacífico e compreensivo. E no silêncio da reflexão, encontramos a força não apenas para enfrentar, mas para superar cada desafio. Número 5. O silêncio constrói força. Antes de nos aprofundarmos na lição 5, vamos começar com um exemplo clássico. Em um debate, enquanto um lado continua falando, o outro escolhe permanecer em silêncio. O indivíduo silencioso, com um comportamento calmo, é frequentemente percebido como mais sábio. Eles usam o silêncio não apenas para se proteger de palavras potencialmente contraproducentes, mas também para atrair atenção, fazendo com que os outros se concentrem neles. Mesmo que não esteja claro quem está certo ou errado, o silêncio é ouro, uma frase que não apenas soa simples, mas também contém grande poder em moldar as impressões e pontos de vista dos outros. O silêncio não é um acordo ou consentimento para o que está sendo dito, mas sim um método para manter a integridade pessoal e, às vezes, para evitar as consequências indesejadas de palavras ditas precipitadamente. Há uma história sobre uma certa empresa. Durante uma reunião, o diretor perguntou se alguém tinha alguma opinião ou sugestão, e este era um bom momento para trocas abertas. Todos contribuíram ansiosamente com suas opiniões, exceto por um jovem que permaneceu em silêncio do início ao fim. Eventualmente, o diretor percebeu e perguntou por que ele não havia expressado sua opinião como todos os outros. Ele disse que, como era novo na empresa, era melhor ouvir os outros para aprender com suas experiências. O diretor achou que esse jovem era muito especial. Embora ele não tenha falado naquele momento, ele já havia capturado a atenção do diretor. Mais tarde, ele foi transferido para a posição de secretário pessoal do diretor. Nesta reunião, algumas pessoas fizeram contribuições muito louváveis. Então, por que o diretor preferiu o jovem quieto? O jovem não era incapaz de falar. Através de suas palavras, ele já havia demonstrado sua inteligência e atitude humilde em relação ao aprendizado. Ele era inteligente, sabendo como conservar sua energia. Embora não falasse eloquentemente como os outros, ele ainda conseguia chamar a atenção do chefe através do silêncio oportuno, o que também era uma tática inteligente. O silêncio deste jovem demonstrou duas coisas. Primeiro, ele já havia declarado que precisava aprender com os outros porque era novo na empresa. Segundo, ele sabia como aproveitar a oportunidade para se promover para seu chefe. E claro, com sua atitude modesta, ele atraiu a atenção do chefe e mais tarde teve a oportunidade de promoção. Através do caso deste jovem, podemos ver que às vezes o silêncio pode ser mais poderoso que as palavras. Aqueles que sabem ficar em silêncio também são sábios em alguns casos. A boca arma o eu, e o silêncio oportuno pode ser uma escolha inteligente. Esta história ilustra que, às vezes, o silêncio pode ser mais eficaz que as palavras. Ele não só demonstra a capacidade de se controlar, mas também uma estratégia inteligente na construção de imagem e carreira. Quando aplicadas corretamente e no momento certo, o silêncio pode realmente trazer força e fazer uma diferença significativa. Antes de passar para o próximo conteúdo,
Gostaríamos de expressar nossa gratidão a você por nos acompanhar até a metade deste vídeo. A perspectiva sobre o silêncio e a força interior através da filosofia estoica foi compartilhada, mas o importante é sua reflexão sobre elas. Deixe-nos saber qual ideia deixou uma impressão mais profunda em você. Não se apresse em dar sua resposta, pois ela pode ser abordada na próxima parte deste vídeo. Continue assistindo e explorando. Número 6. Resiliência e adversidade. Em um mundo onde o ruído muitas vezes ecoa incessantemente, o poder do silêncio é frequentemente esquecido. Mas para aqueles indivíduos silenciosamente firmes, o silêncio não é apenas uma escolha. É uma expressão de força diante da adversidade e dos desafios. Esses indivíduos entendem que falar nem sempre é necessário para exercer força. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa a cada estímulo. É assim que eles mantêm a calma e o foco. A perseverança silenciosa não só traz resiliência, mas também é um sinal de profundo respeito pelos processos internos e pelo desenvolvimento pessoal. No silêncio, lições de paciência e resistência penetram profundamente na alma, permitindo que os indivíduos não só enfrentem desafios externos, mas também triunfem sobre os internos. As lições da perseverança silenciosa demonstram que não há necessidade de grandes gestos ou batalhas verbais. A resiliência ainda pode ser expressa por meio de decisões e ações diárias. Isso é crucial para nutrir relacionamentos saudáveis e construir confiança com aqueles ao nosso redor. O silêncio não é ausência de ação. É uma escolha calculada para evitar que as emoções dominem a razão. Aplicada à vida cotidiana, a perseverança silenciosa nos ajuda a alcançar a paz e uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ao pausar reações impulsivas e permitir que a mente se acalme, criamos espaço para criatividade e reflexão, permitindo-nos enfrentar desafios com clareza e propósito. Pergunte a si mesmo, em sua vida, quantas vezes você escolheu o silêncio como forma de paciência e controle, em vez de deixar as emoções ofuscarem o que você está se esforçando para construir? Compartilhe suas histórias e percepções nos comentários. Através das lentes do estoicismo, ouvir não é apenas um ato simples, é uma arte profunda. Não apenas recebemos palavras, mas também abrimos um novo espaço, onde cada som e cada silêncio tem um significado profundo. Vamos explorar como o silêncio pode se tornar um meio poderoso para entender e se conectar com o mundo ao nosso redor, praticando a escuta não apenas com nossos ouvidos, mas também com nossos corações e mentes. Número 7. A arte da escuta profunda. Imagine-se em pé no meio de uma floresta densa, onde o farfalhar das folhas e o chilrear incessante dos pássaros criam uma sinfonia da natureza. Nesse espaço, de repente, um momento de silêncio inesperado emerge, fazendo com que todos os sons aparentemente parem para dar lugar à escuta profunda. Isso ilustra vividamente a noção da arte da escuta profunda, uma virtude celebrada na filosofia estoica como preciosa em meio ao fluxo barulhento do mundo moderno. Buscar e manter esses momentos de silêncio não é apenas um desafio, mas também um presente precioso, que oferece compreensão e conexão profunda tanto para o ouvinte quanto para aqueles ao seu redor. Quando escolhemos ouvir atentamente, não apenas ouvimos o que é dito, mas também sentimos o peso das palavras, abrindo um espaço para compreensão e respeito mútuo. O silêncio não é vazio, é um sinal de preparação profunda, onde estamos livres de arrogância e presunção, tornando cada uma de nossas declarações subsequentes mais impactantes e significativas. Em relacionamentos pessoais e profissionais, essa habilidade de ouvir profundamente pode fazer uma diferença significativa. Não só nos ajuda a entender melhor as perspectivas e emoções dos outros, mas também contribui para construir confiança e conexão. Por meio da escuta genuína, demonstramos profundo cuidado e respeito pelo orador, o que pode resolver conflitos e aumentar a cooperação. Aprender com aqueles que possuem a capacidade de ouvir atentamente também é uma lição valiosa. Esses indivíduos geralmente mantêm uma atitude humilde e estão prontos para absorver conhecimento, entendendo que cada conversa é uma oportunidade de aprendizado, não um campo de batalha pela vitória.
Como ensinado em Tiago 1,19 sobre ser rápido para ouvir, lento para falar e lento para se irar, isso ressalta a importância de ouvir. Não é apenas uma habilidade, mas também uma parte do caminho para o crescimento espiritual e moral. Número 8. Elimine distrações. Quando resolvemos eliminar o desnecessário, parece que estamos abrindo um novo espaço, um palco para a mente onde a força oculta pode se manifestar livremente. Essa tranquilidade não só nos ajuda a ser mais confiantes em nossas palavras, mas também em como percebemos e processamos as informações ao nosso redor. Este estado nos permite encarar o mundo exterior com uma atitude confiante e criteriosa. Diferenciar entre informações importantes e sem importância é um passo essencial nesse processo. Como disse uma vez o filósofo Sêneca, nem todo estímulo merece nossa atenção. Quando aprendemos a filtrar o que é importante, evitamos ser sobrecarregados por detalhes supérfluos e distrações que não agregam valor. Um exemplo ilustrativo disso pode ser extraído da vida do rei Davi na Bíblia. Em sua batalha contra Golias, Davi não se distraiu com o tamanho ou poder do inimigo, mas se concentrou apenas no que precisava fazer, usando habilidade e fé em Deus para derrotar Golias. Este evento não apenas demonstra o poder da tranquilidade, mas também ilustra como Davi distinguiu claramente entre o que era importante, sua fé e objetivo, e o que não era, a ameaça física de Golias. O método de concentração profunda aplicado por Marco Aurélio é sobre direcionar energia para tarefas presentes e significativas. Quando a mente não está distraída por fatores irrelevantes, podemos alcançar maior clareza e reflexão mais profunda. Em última análise, a tomada de decisões por meio da reflexão nos permite não apenas reagir às circunstâncias, mas também fazer escolhas ativamente com base na compreensão e em valores sustentáveis. Isso traz autonomia, liberdade e paz, refletindo o objetivo final da filosofia estoica. Com cada escolha cuidadosamente considerada, demonstramos não apenas autocontrole interno, mas também um profundo respeito pela vida e por aqueles ao nosso redor. O orgulho e a arrogância são frequentemente vistos como características de sucesso, mas são portas que impedem a verdadeira felicidade. Vamos explorar um aspecto menos discutido da filosofia estoica, a liberdade do orgulho e da arrogância. Esta não é apenas uma lição de humildade, mas também uma jornada de descoberta da força interior, onde o silêncio não é apenas uma escolha, mas também uma expressão de poder. Número 9. Liberdade do orgulho e da arrogância. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, escreveu: haja liberdade das perturbações com relação às coisas que vêm de causas externas. Quando removemos distrações desnecessárias, não apenas aumentamos nossa capacidade de foco, mas também cultivamos a autonomia, uma virtude altamente estimada no estoicismo. Lembramos os ensinamentos de Jesus na Bíblia, onde ele chama seus discípulos para irem para o seu quarto, fecharem a porta e orarem. Mateus 6,6. Neste silêncio, não se trata apenas de evitar ruídos externos, mas também de buscar um espaço interno para uma conexão mais profunda com a fé e os valores pessoais. Em um mundo de negócios competitivo e em constante mudança, o foco é primordial para o sucesso. Um exemplo disso é a história de Frank, um empreendedor de sucesso cuja carreira é uma prova de sua gestão de tempo e alto nível de concentração. Em uma reunião importante, ele instruiu todos a desligarem seus dispositivos eletrônicos e deixou claro que interrupções não eram permitidas. Essa preparação cuidadosa não apenas eliminou potenciais fontes de distração, mas também estabeleceu uma atmosfera séria e profissional para a reunião. Durante a reunião, todos os participantes estavam altamente focados no tópico de discussão, sem telefone tocando ou mensagens distraindo. Isso criou condições para uma troca profunda e aberta de opiniões, levando a decisões importantes sendo tomadas de forma rápida e precisa. Essas decisões não apenas abordaram desafios imediatos, mas também estabeleceram as bases para o desenvolvimento sustentável no futuro da empresa. A firmeza desses empreendedores na eliminação de distrações não apenas aumentou a eficiência do trabalho, mas também refletiu o respeito pelo tempo e esforço de cada indivíduo envolvido, melhorando assim o valor geral da organização. Eliminando distrações não é apenas um passo em direção à otimização da eficiência do trabalho,
mas também uma jornada espiritual onde aprendemos a desacelerar, valorizar cada momento e desenvolver um relacionamento mais profundo conosco e com o mundo. Número 10. Silêncio nas negociações. Na filosofia estoica, o silêncio nos ajuda a focar na essência da questão, evitando ser levado por emoções transitórias ou palavras desnecessárias. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma e um filósofo estoico, disse uma vez que você sempre tem a opção de não ter opinião. Nunca há necessidade de ficar nervoso ou de perturbar sua alma sobre coisas que você não pode controlar. Isso é particularmente valioso em contextos de negociação, onde cada palavra e cada silêncio podem influenciar o resultado. Considere uma negociação comercial entre duas grandes empresas, a empresa A e a empresa B. A empresa A, com o objetivo de maximizar seus benefícios, faz exigências e impõe pressão consistentemente, na esperança de pressionar a empresa B a aceitar os termos rapidamente. No entanto, a empresa B não se apressa para responder. Em vez disso, eles optam por permanecer em silêncio, uma estratégia deliberada para permitir tempo para reflexão profunda e reunir as informações necessárias. Nas reuniões, os representantes da empresa B ouvem atentamente e fazem anotações meticulosas, mas raramente respondem imediatamente. Esse silêncio cria uma atmosfera tensa, mas também leva os negociadores da empresa a começarem a questionar a força e a estratégia de suas contrapartes. Eles não têm mais certeza de sua posição e começam a reconsiderar suas demandas iniciais. A cada encontro, a empresa B, após uma análise completa, fornece gradualmente respostas cuidadosamente elaboradas. Isso não apenas os ajuda a evitar serem arrastados para argumentos infrutíferos, mas também faz com que sua contraparte reconsidere seriamente. O resultado é um acordo mais equilibrado, refletindo o profundo entendimento e a diligência da empresa B, beneficiando ambas as partes no longo prazo. O silêncio na negociação, da perspectiva estoica, não é apenas uma ausência, é um espaço para reflexão, escuta profunda e tomada de decisões precisas. Nos permite recuar e perceber compreensivamente o problema, encontrando assim soluções que não são apenas justas, mas também sustentáveis. O silêncio se torna uma ferramenta poderosa que demonstra maturidade e sabedoria, nos aproximando da essência da justiça e da verdade. No final do vídeo de hoje, vemos que o silêncio não é apenas uma expressão de contenção, mas também um reflexo de força e confiança. Através da filosofia estoica, descobrimos que o silêncio não é meramente a ausência de fala, mas também uma forma de compreender a sinceridade e ter uma compreensão profunda do mundo ao nosso redor. Continue sua jornada com paciência e compostura. Compartilhe seus pensamentos sobre este tópico na seção de comentários abaixo. Se você achou este vídeo útil, curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para não perder o conteúdo mais recente sobre motivação e filosofia estoica. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Continue assistindo os nossos próximos vídeos exibidos no final do vídeo de hoje para continuar ganhando motivação e vivendo uma vida mais significativa a cada dia. Nos vemos nos próximos vídeos.